Olá, tudo bem com você? Hoje vamos recapitular mais uma lição aqui da lição da Escola Sabatina sobre Isaías, uma lição maravilhosa porque trata de um livro maravilhoso. E o tema desta semana, lição 10, Fazendo o Impensável. Há dois capítulos aqui que são realmente tremendamente impressionantes e que tocam o nosso coração e nossa mente, né? Isaías 52 e 53, foram o foco da lição desta semana. Na verdade, começamos aqui com o capítulo 50, versos 4 a 10, e depois focalizamos aqui boa parte dos capítulos 52 e 53 de Isaías. Antes de começarmos aqui a recapitulação desta lição, eu convido você a fechar os olhos e comigo orarmos ao Senhor. Bondoso Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que temos de estudar a Tua Palavra, de ter acesso à Palavra inspirada, a Bíblia, e que neste momento esses capítulos que vamos estudar do livro de Isaías, do profeta Isaías, possam realmente tocar nossa mente e o nosso coração, e o nosso amor por Jesus se aprofundar. Nós pedimos em nome dele. Amém. Muito bem, eu quero ler aqui na Bíblia então o capítulo 50, versos 4 a 10, primeiro texto que a lição aqui pede que nós leiamos. Se você tem aí com você a sua Bíblia, ou no seu celular, enfim, quiser acompanhar a leitura comigo, é importante, né? Eu acho que realmente sempre é importante nós abrirmos a Bíblia, nós temos contato com a Palavra de Deus, sermos enriquecidos e alimentados pela Palavra de Deus. Isaías 50, versos 4 a 10. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. São textos messiânicos, então, à medida que eu leio aqui, tente absorver desses textos, né, a pessoa de Jesus e a missão de Cristo. Um texto escrito 700 anos antes de Cristo, né, mais ou menos isso. E, no entanto, descrevendo aqui a missão de Jesus e seu sofrimento. Então, o Senhor me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, nem me retraí. Ofereci as costas aos que me batiam e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim, porque o Senhor Deus me ajuda, por isso não serei humilhado. Por isso fiz o meu rosto, como uma pedra, e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem ousará entrar em litígio comigo? Compareçamos juntos diante do juiz. Quem é o meu adversário? Que se aproxime de mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem poderá me condenar? Eis que todos eles envelhecerão como a roupa, a traça os comerá. Quem de vocês teme o Senhor e ouve a voz do seu servo? O servo aqui é Jesus, né? Aquele que anda em trevas, sem nenhuma luz, confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Veja que apelo aqui forte, né, que o profeta nos faz. Aquele que anda em trevas, sem nenhuma luz, confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Para termos luz neste mundo de trevas e estabilidade nesse mundo de instabilidades, somente firmados no Deus da luz, nosso Criador. Então começa já com esse texto aqui, né, a lição dessa semana, e na parte de segunda-feira, então, ela nos faz o convite de lermos, estudarmos, analisarmos com atenção, né, com oração. Espero que você tenha feito isso também, Isaías 52 e 53. Porém, eu quero ler aqui um trecho da lição, antes de ler na Bíblia ali os versículos de Isaías 52 e 53, um trecho que diz assim, Isaías já vinha preparando sua audiência ao desenvolver o tema messiânico desde o início do seu livro. Lembra que a gente já comentou aqui que Isaías é como se fosse uma Bíblia em miniatura? Ele trabalha de uma forma tão interessante, a divisão de capítulos acabou não sei se intencionalmente refletindo essa estrutura. É como se os primeiros 39 versos de Isaías fossem correspondentes ao Antigo Testamento e os seguintes 27 são o Novo Testamento. É bem interessante isso aí, né? Então ele já vinha, o profeta, preparando aí a audiência, né, ao desenvolver o tema messiânico desde o início do livro. Seguindo o curso geral da vida do Messias na Terra, o profeta havia começado com sua concepção e nascimento, lá em Isaías 7,14, né? A concepção e nascimento de Jesus, o Messias.
apresentado sua identidade como rei da descendência de Davi, Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. No capítulo 9 ele prova aqui que Jesus não só é o Messias aguardado, como ele é Deus também, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz, é o Deus forte, né? Detalhado sua obra de restauração de Israel, Isaías 11, 1 a 16, e o pacífico ministério de libertação da injustiça e do sofrimento, Isaías 42, 1 a 7. Em seguida, Isaías tinha revelado que o drama do Messias incluía o contraste da tragédia antes da exaltação, Isaías 49 e Isaías 50, e o poema do servo sofredor, então, sonda as profundezas dessa tragédia, que é justamente o que encontramos aqui nos capítulos 52 e 53. Eu vou ler para você, com você aqui, a partir do verso 13 do capítulo 52, e depois avançar um pouco ali pelo 53. Ouça agora com atenção, com oração, né? Permita que essas palavras realmente toquem aí a sua vida, porque são realmente muito profundas, né? E diz assim então o capítulo 52, a partir do verso 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime, como muitos pasmam à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Aqui fala do desfiguramento de Jesus sobre o peso do pecado, sobre a tortura que ele sentiu, que ele sofreu. 53, verso 1. Quem creu na nossa pregação? E a quem foi ensinado ou revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não víamos, não havia beleza que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Agora veja os versos 4 e 5 e seguintes. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa de nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, a salvação, estava sobre ele. O castigo estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha muda diante de seus tosqueadores, não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi morto. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Olha que impressionante a precisão profética, né? Crucificado com ímpios pecadores, com ladrões, mas sepultado na sepultura de José de Arimateia, que era um homem rico. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ele foi contado como transgressor, ele foi crucificado como se fosse um bandido, mas ele não era. Ele não era um transgressor, ele não era um bandido, ele não era um pecador. E justamente por não ser isso, é que ele oferece a nós, pecadores, seus méritos, e pode, por isso, nos salvar de nossos pecados. A lição convida também a que leiamos aqui Filipenses 2, porque esse texto de Paulo também fala dessa suprema humilhação a que Jesus se submeteu pela nossa redenção, pela nossa salvação.
Aqui em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11, veja que texto lindo, vamos reler esse texto aqui, fabuloso, maravilhoso, né? Que fala dessa suprema humilhação de Jesus. Diz assim o texto: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Semelhante, não igual. É interessante ver aqui a palavra usada, né? Porque ele era amálgama entre Deus e homem, né? É totalmente diferente de todo ser humano que tenha nascido aqui na Terra. Ele se fez 100% homem, um homem sem pecados, e por isso pode nos oferecer seus méritos, mas também era 100% Deus. Ele se esvazia de sua divindade, só pode se esvaziar alguém que estava cheio dela. Portanto, ele realmente é Deus, Deus pleno. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Jesus não só se humilhou, tornando-se humano, que já seria uma humilhação infinita, incomparável, mesmo que nós nos tornássemos uma bactéria. Não poderíamos comparar isso com o fato do Criador do Universo, o Verbo Eterno, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz, o Deus Forte, ter se tornado humano. É uma humilhação muito grande, né? Mas não foi só isso, ele se fez então servo, além de humano, servo, e como um malfeitor, como se fosse um malfeitor, ao ser crucificado na cruz, um instrumento de tortura que era usado para bandidos, para malfeitores, não sendo ele malfeitor. Então ele morre pelos seres humanos nessa condição. Isso é a suprema humilhação de Cristo, né? Algo espantoso, e graças a isso nós temos a garantia, né, da salvação. Terça-feira, quem creu? Então diz a lição que essas perguntas ali de Isaías 53, né, começa no verso 1, quem creu em nossa pregação, enfatizam o desafio de crer no inacreditável e nos advertem a guardar o restante da história. Mas as perguntas também sugerem um apelo. Nesse contexto, o paralelo entre as duas perguntas sugere que o braço e o poder da salvação do Senhor é revelado àqueles que creem no relato. Veja, você deseja experimentar o poder salvífico de Jesus, de Deus? Então creia no relato. É preciso ter fé naquilo que foi registrado na Bíblia, naquilo que foi revelado para nós, naquilo que os autores escrevem sobre Jesus. Ele morreu na cruz, ele se sacrificou por nós, ele é o cordeiro que foi levado como ovelha muda ao sacrifício, e nós temos que crer naquilo que está escrito, naquilo que está registrado. Se nós manifestarmos fé nisso, nós também seremos alvos da salvação. Nós teremos a salvação creditada em nossa conta. Os méritos de Cristo, que são a substituição maravilhosa. Nós oferecemos os nossos pecados, a coroa de espinho que nós merecíamos é colocada sobre a fronte de Jesus, e Ele nos oferece seus méritos, e finalmente um dia colocará sobre nossa fronte uma coroa de ouro, símbolo da vida eterna. Quarta-feira, os inalcançáveis somos nós. E o finalzinho aqui da lição diz o seguinte: no entanto, tudo isso foi da vontade de Deus. Por quê? A morte, o sofrimento de Jesus e tudo mais. Porque Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Gálatas 3:13. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Veja a troca. Ele se faz pecado para nos oferecer a sua justiça. 2 Coríntios 5:21. E aqui um texto de Ellen White, A Maravilhosa Graça de Deus, página 172, ela diz: que preço elevadíssimo foi esse que Deus pagou por nós. Olhem para a cruz e para a vítima nela pendurada. Olhem para aquelas mãos transpassadas de cravos e para aqueles pés pregados no madeiro. Cristo levou em seu próprio corpo o nosso pecado. Aquele sofrimento, aquela agonia, representa o preço da nossa redenção. Vamos valorizar esse preço? Vamos valorizar esse sacrifício infinito de Jesus? Como? Aceitando o que Ele fez por nós, recebendo o seu perdão e a justificação pela fé, a salvação dos nossos pecados. Quinta-feira, uma transformadora experiência de reparação. E aqui então o Isaías 53:10, né?
fala que o servo se ofereceria em sacrifício pelas transgressões da humanidade, todos os pecados do mundo colocados sobre as costas de Cristo, e foi isso que o levou à morte tão rapidamente, né? Você percebe que naquela tarde triste de sexta-feira, Jesus morre em poucas horas. Sabemos que homens fortes duravam ali dias naquela condição de cruz. Era um instrumento de tortura para realmente prolongar a tortura, o suplício daquelas pessoas. No entanto, Jesus rapidamente morre, mesmo sendo um homem forte e saudável. O que aconteceu ali? Aconteceu que o peso espiritual, que a angústia da separação do Pai por causa do pecado que ele recebeu sobre si, foi tão grande, foi tão intensa, que Jesus ele sofre um infarto fulminante, explode seu coração. E ele assim morre agonizando por causa desse peso. Tanto é que da boca dele sai o brado: Pai, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? A natureza humana de Cristo sente essa separação do Pai. E ali ele morre em angústia por nós. E o Pai teve que, como que, fechar os olhos para isso, permitir que isso acontecesse com seu Filho. Naturalmente que na cruz o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam sofrendo de igual maneira, o coração partido. Mas por quê? Para permitir que nós, seres humanos, pudéssemos ser salvos pelo ato salvífico de Jesus. Isso é realmente algo maravilhoso, né? A pergunta 6 aqui de quinta-feira: examine os seguintes textos, como cada um deles reflete a mensagem básica de Isaías 53. São vários textos, né? Espero que você tenha lido. Salmo 32, 1 e 2, que diz que bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Feliz aquele que tem os pecados perdoados, tira esse fardo de cima de si. Romanos 5,8, né? Deus prova seu amor para conosco, tendo nos perdoado, nos amado. E Gálatas 2,16, eu quero ler pelo menos esse aqui então. Gálatas 2,16, um texto também maravilhoso que diz assim, verso 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Se nós pudéssemos de alguma forma pagar pela salvação ou contribuir para a nossa salvação no sentido salvífico, ela seria amesquinhada, reduzida em seu valor. Ninguém pode pagar nada, adicionar nada à salvação que Cristo nos oferece na cruz. A justificação é inteiramente pela fé, porque nós temos que aceitar os méritos de Cristo em nosso lugar. Uma vez justificados, perdoados e salvos, começa então o processo de salvação, de santificação, que é uma vida de caminhada com Deus, segurando a mão de Cristo e crescendo dia após dia em experiência espiritual, em conhecimento da vontade de Deus, até o momento da glorificação que vai acontecer por ocasião da volta de Jesus. Mas a salvação foi comprada por Cristo lá na cruz. Ela é todo o suficiente e nós não podemos fazer nada por nossas obras para conseguir mais méritos do que aqueles que Jesus já nos ofereceu. Na verdade, nossas obras, as nossas chamadas boas obras, são como trapos imundos, né, segundo o próprio Isaías. No sentido de que se nós quisermos, de alguma forma, barganhar com Deus oferecendo algum mérito, isso para Deus é um trapo imundo, é sujeira, né? Trapo imundo ali no original significa panos que eram usados como absorvente, né? Então é uma coisa realmente suja, um sangue já contaminado. É uma ilustração nojenta, sim, mas para mostrar que realmente não temos nada a oferecer. Nós carecemos total e inteiramente dos méritos de Cristo. Aí sim, uma vez purificados, perdoados, resgatados, a nossa resposta de amor a Deus é: Senhor, o que queres que eu faça? O que desejas que eu faça da minha vida daqui para frente? E aí começa realmente uma história linda de caminhada com Deus, de santificação diária, uma santificação que dura uma vida toda, e nesse processo, o mesmo Deus que me salvou, me dando forças, capacitando dia a dia a lutar contra o pecado, contra as batalhas que o inimigo coloca em nosso caminho. Fiel aos mandamentos de Deus. Mas lembrando sempre que mesmo a nossa obediência, mesmo nossos louvores, como diz Ellen White, sobem para Deus passando pelos corruptos canais da humanidade, porque nós somos pecaminosos, somos pecadores. E até a glorificação por ocasião da volta de Jesus, essa será a nossa condição. Então, mesmo que de melhor possamos oferecer a Deus, acaba subindo para Ele de maneira contaminada. Por isso que é preciso a intercessão do Espírito Santo. Por isso que é preciso que o próprio Espírito Santo ajuste, digamos assim, nossas orações corrompidas, contaminadas, para que cheguem a Deus de forma aceitável. Nada vem de nós, queridos amigos, nada. E sejamos gratos a Deus porque tudo vem dele.
Nossa parte é apenas colaborar com o Deus que tem feito a obra em nossa vida. Ele tem operado em nós tanto querer quanto realizar segundo a sua vontade. É preciso que nós permitamos que Ele crucifique o nosso eu na cruz, para que, como Paulo, possamos dizer, já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Portanto, todos os méritos são dele. Todos os méritos são daquele que se entregou à morte na cruz por nós. O servo sofredor, a ovelha muda levada ao matadouro. O Deus que se fez homem e derramou sangue precioso na cruz para a nossa salvação. Que essa lição, que estes textos nos façam refletir profundamente naquilo que nossa posição diante de Deus e nossa gratidão que deve ser devotada a esse Deus maravilhoso que não mandou alguém para morrer por nós. Ele veio na pessoa do Filho morrer pessoalmente por nós, seres humanos. Nossa resposta de amor é: Senhor, o que queres que eu faça? Que Ele nos abençoe para que possamos ter realmente forças a fim de responder sim, todos os dias, à voz do Espírito Santo. Um grande abraço, que Deus abençoe você, sua vida, sua família. E eu quero terminar esse vídeo com uma oração, assim como nós começamos. Bom Deus e Pai, muito obrigado pelo sacrifício de Cristo. Muito obrigado pelo sangue derramado na cruz, o sangue que nos purifica de todo o pecado. E que nós possamos responder em amor, em gratidão, a esse sofrimento todo que Cristo viveu, experimentou por nós. Que nós possamos responder a essa graça salvadora e aceitar o perdão dos nossos pecados. Que esse fardo saia de nossos ombros, porque Jesus já o carregou. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito por nós e pela morte de Jesus na cruz. Em nome dele que nós pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém. Um abraço e até o próximo vídeo. Lembrando que a lição da Escola Sabatina existe justamente para nos estimular, nos incentivar a estudar cada vez mais a Palavra de Deus. Que você possa abrir essa carta de amor todos os dias e ser abençoado por ela.